Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Aos senhores deputados, deputadas, as boas-vindas ao Parlamento à tarde de hoje, quarta-feira, 22 de outubro, na nossa sessão ordinária do dia de hoje. As atas das sessões anteriores foram encaminhadas aos gabinetes dos senhores deputados e deputadas e, nesse mesmo sentido, esta presidência as dão por aprovadas. E, da mesma forma, o expediente da sessão da tarde de hoje foi encaminhado eletronicamente a todos os gabinetes dos deputados e deputadas. E nós entramos em breves comunicações. E o primeiro orador inscrito em breves comunicações, deputado Gessé Lopes. Vossa Excelência, que fará uso da palavra em breves comunicações, tem o tempo de até 10 minutos. Presidente, boa tarde, caros colegas, todos que nos acompanham presencialmente pela TVAL. Em 2020, meados de 2020, a gente começou uma grande celeuma para os militares da reserva aqui em Santa Catarina. E principalmente movido por um processo que envolvia a Polícia Civil. E por conta desse processo, toda a segurança pública teve que perder o direito da ireza. O governador da época, o governador Moita, então teve que fazer aquilo que deveria ser feito, que é a incorporação da ireza no subsídio do policial da ativa. Mas, para ele não fazer a reposição de direito dos militares da reserva, ele acabou com o grau acima. Ou seja, para resolver um problema, ele criou um outro problema, e isso foi avisado lá atrás. Ainda no mesmo ano de 2020, nós, do nosso gabinete, tentamos, através de uma emenda, no plano de carreira dos militares, retomar esse direito perdido naquela oportunidade, mas, infelizmente, sem sucesso. As minhas esperanças e a dos parceiros militares se renovaram quando, na campanha, nosso governador se comprometeu em retomar esse direito adquirido e tanto pleiteado por nós aqui na Assembleia. Eu fiquei mais feliz que os caras. Peguei esse vídeo, espalhei por toda Santa Catarina, porque era um orgulho para mim, o meu governador, se comprometendo com esses que, mal e mal lá atrás, conseguiram se aposentar ou se aposentavam como cabo ou como terceiro sargento. Pois bem, nos elegemos e então começou a saga. Desde fevereiro de 2023, todas as reuniões e audiências com o nosso governador, com o qual tenho o orgulho de trabalhar aqui na Assembleia, estava lá, sempre pleiteando, falando, lembrando. E reunião atrás de reuniões posterior a isso com os secretários, deixando de fazer cancelando outros compromissos, estando em outras cidades, mas me deslocando até aqui, para quando eles marcavam as reuniões para estar presente, para a gente falar sobre o assunto e poder pleitear
esse direito que então estava em voga nas reuniões com os secretariados. Foram reuniões e reuniões para tentar convencer os secretários da legalidade jurídica de poder conceder aquele direito em que o governador havia se comprometido. Foram reuniões e reuniões para mostrar para os secretários que não foi incorporado, como eles falam. Porque não dá para te incorporar uma coisa que já é incorporada. O que foi feito é que foi tirado o direito deles acompanharem os subsídios de um grau acima dos policiais da ativa, que era assim o direito deles, anterior às leis do governador Moisés, quando ele acabou com a Iresa. E o secretário diz: mas então vocês querem o melhor dos dois mundos? Sim! A gente nunca enganou ninguém. Quando o governador, ele não sabia exatamente do que se tratava, falou no vídeo, mas aquele que estava pedindo sabia exatamente o que estava pedindo. E aí criou-se um grande problema, que nós precisamos resolver. Enquanto o terceiro sargento da reserva não receber igual o segundo sargento da ativa, ele não tem o direito que uma vez ele teve. E esse é o problema que a gente está tentando resolver desde o início de 2023. Reunião após reunião, conversas que acabam em nada, mas a gente está lá, tentando, pleiteando, conversando. E parabéns para o governo que sempre abriu as portas para nós conversar sobre o assunto. Mas, senhores, por que eu decidi fazer essa manifestação pública? Porque também para explanar o que nós estamos trabalhando forte sobre o assunto, mas para corrigir uma injustiça que eu vejo acontecendo em grupos de WhatsApp. Eu sei que está todo mundo, assim como eu, angustiado, decepcionado também, enfim, com todos os sentimentos que afloram as nossas perspectivas de tentar alguma coisa, e acabamos todos falando o que acha isso, acha aquilo. Eu, muitas vezes, saí de reuniões achando que aquela ali ia resolver, e não se resolvia, eu nem dormia, porque eu queria poder passar uma informação bacana para as pessoas, mas eu vejo que duas, três pessoas mal intencionadas ficam criticando, principalmente aquelas duas instituições que têm sido fundamental nas reuniões que a gente faz com o governo do Estado, que é a Triângulo Dourado e a Aplasc. Clailton, presidente da Aplasc, e a Submargarete, em nome da Triângulo Dourado. Não se deixem, amigos da reserva, não se deixem levar por meia dúzia de pessoas falando bobagem nas redes sociais, criticando essas instituições, como se eles tivessem como resolver o problema. Eles não podem resolver o problema, nem eu. O que nós estamos fazendo é pleiteando, pedindo, implorando, mostrando que é o que a gente pode fazer. Reservando o nosso tempo para fazer isso. Somente eu posso afirmar para vocês: tenham orgulho do Clailton, presidente da Aplasc, porque eu vi, batendo na mesa, sendo intransigente, pedindo, mostrando, brigando, independente de ser do mesmo partido do governador, mas estava lá por vocês. Eu vi a Margarete chorando de emoção, pedindo por vocês, chorando de verdade, lembrando das dificuldades que muitos praças militares estão passando, necessidade aí na rua. Então não sejam ingratos com essas pessoas, que são as pessoas que estão tentando alguma coisa. Estão fazendo isso com excelência e representando todos vocês, e eu assino embaixo o que eu estou falando.
Pois bem, senhores, estamos quase 2 anos aí discutindo o mesmo tema, reuniões estressantes, demoradas, complexas, tentando convencer secretários que não têm o mínimo de simpatia pelo projeto, para pessoas, 2 ou 3, acharem que nós estamos lá tomando cafezinho, jogando baralho. Então não sejam ingratos. Eu sou político, mas não sejam ingratos com com essas 2 associações que estão dando o sangue por vocês. Teremos agora uma última reunião, era para ter sido a última na semana passada, era para ter sido aniquilado, a gente conseguiu mais um gásinho. Não sabemos, não sei qual vai ser o desfecho na próxima reunião, não sei se vamos ter êxito ou não. Nós, mais do que qualquer um de vocês, queria sair da reunião com um vídeo falando que deu tudo certo, está resolvido, a promessa foi cumprida, mas nós ficamos mais frustrados do que vocês não receber essa informação. Mas pode ter certeza de uma coisa, eu saio com a consciência tranquila, independente do resultado, porque eu dei meu máximo e eu sei o quanto eu fiz por esta causa. E aqueles que acham que podem fazer melhor, fiquem à vontade. Toda ajuda é bem-vinda. Deus abençoe. Feita a manifestação, deputado Gessé Lopes. Na sequência, inscrito para falar, deputado Mário Mota. Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 10 minutos, deputado Mota. Muito obrigado, querido presidente interino Padre Pedro, demais colegas, a todos que nos acompanham pelos veículos da Assembleia Legislativa. Vamos fazer uma ótima tarde. E eu trago aos senhores nobres colegas, cidadãos catarinenses, um tema que reitero nesta tribuna, porque já abordei há alguns anos, ou pelo menos há 1 ano atrás. A saúde mental dos nossos jovens, especialmente nas escolas públicas e privadas de Santa Catarina. A saúde mental desses jovens é um desafio urgente que exige a nossa atenção imediata. O renomado psiquiatra e meu amigo Augusto Cury, na sua obra Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, nos lembra que a preparação para a vida envolve não apenas o conhecimento técnico, teórico, mas também e principalmente a saúde emocional. E é justamente sobre esta questão que eu gostaria de voltar a recorrer e a discorrer hoje. Eu trato de uma questão que é urgente e que é essencial para o futuro das nossas escolas, mas, acima de tudo, dos nossos estudantes. Eu reafirmo saúde mental, especialmente no ambiente escolar. Como representantes do povo catarinense, nós precisamos olhar com seriedade para esse problema que vem se agravando em nossas instituições de ensino. Um dado que não pode ser ignorado é o aumento expressivo do número de estudantes vítimas de bullying. De acordo com uma pesquisa nacional de saúde do escolar, o PENSE, apresentada pelo Atlas de Violência de 2023, o percentual de alunos que relataram ter sido vítimas de bullying na escola subiu de 30,9% em 2009 para 40,5% em 2019. É um aumento que revela uma realidade preocupante e que exige de todos nós ações concretas e imediatas. A pandemia da Covid-19 agravou significativamente os problemas de saúde mental dos jovens
intensificando o isolamento social, a ansiedade e a depressão. O isolamento social, o uso excessivo da tecnologia, as dificuldades de aprendizagem, o aumento da evasão escolar tornam a situação ainda mais crítica. São fatores que evidenciam a necessidade de políticas públicas que abordem a saúde emocional dos nossos alunos de maneira preventiva e estruturada. Mais precisamente, no dia 20 de junho do ano passado, aqui nesta tribuna, eu li a carta de uma orientadora escolar da Grande Florianópolis, de nome Juliette, que realizava voluntariamente rodas de conversa em escolas em que trabalhava. Ela relatava que até aquele momento a instituição já havia presenciado 5 tentativas de suicídios de jovens e uma consumada, infelizmente. Neste ano, Juliette me procura novamente, trazendo notícias ainda mais preocupantes. Hoje ela trabalha numa outra escola, com ótimas instalações, com apoio da direção, mas diz ela que o número de adolescentes com problemas de saúde mental continua crescendo. E não são apenas os alunos que sofrem, professores também estão sobrecarregados, vivenciando crises de ansiedade. Aliás, disse há pouco, colega Gessé Lopes, ao lado da segurança pública, professores são os nossos servidores com maior número de problemas mentais, de ansiedade e depressão. Uma professora da escola da Juliette, por exemplo, teve que interromper uma aula por conta de uma crise, deixando os alunos profundamente assustados. Esta situação é um alerta para todos nós. Ou agimos agora para garantir que as nossas escolas sejam espaços seguros e acolhedores para todos, ou talvez não tenhamos mais tempo. É fundamental que tomemos medidas concretas para promover o bem-estar emocional dos nossos jovens e garantir que as escolas sejam espaços seguros e acolhedores. Em alguns estados brasileiros, já existem iniciativas para promover a saúde mental entre os estudantes, com resultados bastante positivos. No vizinho estado do Paraná, por exemplo, há um programa denominado Escola Escuta. Capacitou milhares de professores para prestar apoio emocional aos alunos. Em parceria com a Unesco, o programa tem foco na prevenção do suicídio dos jovens e sua eficácia comprovada pelos resultados alcançados com integração em campanhas nacionais, como o Setembro Amarelo, demonstrando o compromisso do Estado com a saúde mental dos estudantes. No estado de Goiás, há um programa denominado Ouvir e Acolher. Nessa iniciativa, alunos e professores têm acesso a profissionais que os ajudam a lidar com problemas como o bullying, as dificuldades causadas pela pandemia, a depressão. O resultado, um ambiente escolar mais leve e feliz, onde todos se sentem acolhidos. Essas experiências, tanto no Paraná quanto em Goiás, mostram que equipes capacitadas podem promover ambientes mais saudáveis e acolhedores. Diante dessas experiências exitosas, apresentarei uma indicação ao excelentíssimo secretário da Educação para a realização de um estudo de viabilidade para implementar em nossas escolas um programa similar ao Escola Escuta do Paraná e ao Ouvir e Acolher de Goiás. Senhoras, senhores, a saúde mental de nossas crianças e adolescentes é pilar fundamental para o desenvolvimento integral
de uma sociedade justa e equilibrada. Não podemos mais esperar que o problema continue crescendo sem ação. Devemos, juntos, fazer de nossas escolas um ambiente onde o aprendizado vá além do conteúdo curricular, onde o acolhimento emocional e o bem-estar também sejam prioridade. Precisamos garantir um futuro saudável e promissor para os estudantes de Santa Catarina. O presente deles é o nosso futuro. E para quem possa imaginar que seja um programa caro, eu lembro, uma educação de qualidade, com acolhimento e respeito aos jovens, custa caro. Um atendimento sem qualidade e sem acolhimento vai nos custar muito, muito mais caro. Tenho certeza disso. Obrigado, senhores. Feita a manifestação, deputado Mário Mota. Na sequência, ainda em breves comunicações, com a palavra, por até 10 minutos, deputado Marcos da Rosa. Senhor presidente, deputado Padre Pedro, demais colegas parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem aqui na Casa do Povo e também através dos nossos canais de comunicação, muito boa tarde. Quero falar hoje sobre um tema que entristece e acaba envergonhando grande parte da nossa população. Eu diria mais de 99% da nossa população, da nossa gente. Eu não me refiro somente ao povo de Santa Catarina, mas também em todo o país. Evidentemente que eu vou tratar hoje do nosso cenário aqui estadual. Eu quero falar sobre a pichação. Isso tem acontecido nas cidades de porte médio, porte grande, cidades menores também. A pichação que não faz parte da cultura da nossa gente, não faz parte da cultura do povo catarinense, que é um povo ordeiro, que preserva a cultura da limpeza, do asseio, dos bons costumes, dos valores, que aposta no trabalho, no cuidado da família, na educação dos filhos. Mas, infelizmente, nós temos visto no nosso estado muitas áreas afetadas pela pichação, que é crime, inclusive passível de multa e de prisão até mesmo. A pichação que depreda patrimônio público e privado, que deprecia e que baixa a autoestima da nossa população. Eu quero mostrar para vocês algumas imagens para entenderem aqui o que eu estou falando. Essa pichação aconteceu em Blumenau, uma das nossas principais pontes, que é um cartão postal da nossa cidade. Pode passar, por gentileza. Brusque. Vê se tem cabimento um negócio desse. Aqui em Florianópolis. Joinville. Balneário Pissarras. Laguna. Criciúma. São só alguns exemplos do que tem ocorrido. Pasmem, na UFSC, a própria UFSC, cheia de pichação. Um lugar que é sustentado com os nossos recursos públicos, recursos da população. Tem mais alguma foto? São essas aí. Pessoal, pensando em mudar essa realidade, nós apresentamos aqui uma proposta, uma proposição, que visa a criação do programa Santa Catarina Sem Pichação e ProArte. E esse programa vai se alicerçar em 3 pilares: educação, promoção da arte do grafite e repressão. Educação, senhoras e senhores, porque nós não vamos conseguir nenhuma mudança cultural, e eu me refiro, não é a cultura da nossa gente, da maioria do povo catarinense, mas dessa pequena parcela da sociedade. Eu digo que é cultural, porque nós visitamos algumas escolas públicas, e nós vimos lá até mesmo na escola do primário, alguns banheiros que já têm pichação, as pessoas já dão sinais
dessa coisa da pichação? Nos banheiros das escolas, e nós vimos aqui, eu mostrei para vocês, até nas universidades. Não se muda essa cultura sem passar pela via da educação. E aí nós vamos precisar do envolvimento de toda a sociedade catarinense, evidentemente, do nosso governador Jorginho, da nossa vice-governadora, a doutora Marilise, a quem nós já queremos mandar um abraço, ela que é da área da segurança pública. Estivemos há poucos dias reunidos para falar de outro tema tão importante, que é a drogadição do nosso estado de Santa Catarina. Certamente nós vamos precisar do engajamento da Secretaria de Educação, mas muito mais do que isso, em parceria com os municípios, as secretarias municipais, os nossos colegas que são vereadores, eu que já tive o privilégio de ser por 3 vezes vereador na minha cidade, que é Blumenau, nós vamos conquistar essa mudança de cultura se nós envolvermos sim a educação, os professores falando sobre isso, mostrando para as crianças que além de tudo, além de ser feio, ser horrível, pessoal, deixar a nossa cidade feia, as nossas cidades, o nosso estado, como eu disse, baixar a autoestima da nossa gente é tão ruim quando a gente chega em algum lugar e vê uma área, um patrimônio público ou privado, depredado, afetado pela pichação. Alguns lugares que antes tinham ali uma empresa funcionando, por causa das dificuldades que esses empresários enfrentam, muitas dessas empresas fecharam, e agora está lá aquela área afetada pela pichação. O pessoal da segurança pública, da área da segurança pública, sabe bem do que eu vou falar agora. Nós temos uma teoria chamada teoria da janela quebrada, que através dessa teoria a gente tem um entendimento que crimes menores, como o da pichação, abrem portas para outros crimes mais graves, para reunir as pessoas ali em situação de rua, consumo de drogas e outros crimes mais graves. E é por isso que nós queremos, através da educação, mudar a cultura de parte, de parcela do nosso povo. Mas nós precisamos da educação, precisamos conversar lá na escola, falar que é crime, falar que nós devemos preservar a cultura do nosso povo, do povo catarinense, a cultura da limpeza, do asseio, dos bons costumes, do respeito ao próximo, ao patrimônio público e ao patrimônio privado. Mas também nós queremos, o outro pilar que se fundamenta esse projeto, é a promoção da arte do grafite, porque o grafite sim é uma arte desejada pelas cidades. Inclusive nós temos a ideia, deputado Padre Pedro, de fazer uma competição de temas, de pessoas que têm o talento e que trabalham na arte do grafite. Por exemplo, algumas áreas que estão afetadas, áreas públicas hoje afetadas pela pichação, queremos promover uma competição para que o melhor grafite seja ali prestigiado, e essas pessoas podem até ser remuneradas através de um concurso público e possa então mudar a realidade de determinadas áreas, mudar a cara das cidades e aí inclusive preservar essa cultura que é tão importante, que é a cultura do grafite. No lugar do crime da pichação, a arte do grafite. E é claro, nós precisamos de novo, falando desse pilar da arte e da cultura, do governo do estado, dos governos municipais, e nós vamos fazer parcerias para isso, inclusive estamos à disposição para encaminhar recursos públicos. E o último, que é a repressão, porque quem não quiser mudar pela via da educação, pela via da cultura, da arte, tem que haver a repressão, o endurecimento das leis. Esses delinquentes, esses criminosos, eles têm que fazer a recuperação desses locais, têm que pagar pelo crime cometido, porque não é justo chegar em um estabelecimento público, em patrimônio público e privado, chegar e fazer a pichação e sair como se nada tivesse acontecido. E aí nós precisamos da fiscalização da população. Qualquer pessoa hoje tem um celular, pode fazer uma foto, pode fazer uma filmagem, e aí nós precisamos da parceria da nossa valorosa polícia militar principalmente, mas todas as nossas forças de segurança. Fazer um endurecimento das leis, distribuir mais câmeras de monitoramento, câmeras de segurança, principalmente nessas regiões mais afetadas. Isto vai limitar, isto vai dificultar a vida desses criminosos e vai também evitar outros crimes. Todos nós sabemos que as cidades clamam, as cidades pedem, inclusive nós somos muito solicitados para que possamos encaminhar emendas parlamentares para aquisição de mais câmeras de segurança em vários municípios, em todos os municípios. E isso vai ajudar também
na qualidade de vida, na segurança dos nossos cidadãos, desde o estudante até o empresário. Então eu quero pedir aqui o apoio de toda a população catarinense a esse programa, Santa Catarina Sem Pichação e ProArte. Já tivemos aí alguns canais de comunicação da imprensa tradicional que nos visitaram, já veicularam isso. Vamos apresentar a nossa polícia estadual, vamos conversar com as polícias dos batalhões regionais, conversar com a Secretaria de Educação, aqui na Assembleia Legislativa, através da Escola do Legislativo, promover a arte e vencer a pichação, que é um mal que infelizmente afeta a todos nós. Muito obrigado. Concluída a manifestação, deputado Marcos da Rosa, eu peço para que Vossa Excelência conduza os trabalhos para que eu possa fazer também a manifestação. Muito bem, com a palavra para o seu pronunciamento, deputado Padre Pedro Baldiceira. Senhor Presidente, deputado Marcos da Rosa, senhores deputados e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu vou tentar, neste momento, trazer presente também uma reflexão à luz daquilo que nós vivenciamos nesta semana, que se deu destaque à alimentação e aqui de maneira assim muito especial a alimentação saudável e que está envolvida nas nossas escolas, tanto municipais como estaduais. Mas eu quero aqui fazer uma grande referência sobre o que tange a questão estadual, que julgo altamente importante, somada também à alimentação nas escolas municipais do estado de Santa Catarina. Neste ano, a Lei de Alimentação Escolar, a de número 11.947 de 2009, que organiza o fornecimento da merenda por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, celebrou 15 anos de contribuição significativa aos nossos estudantes e estudantes. Na segunda-feira, dia 21 de outubro, foi o Dia Nacional da Alimentação Escolar, o dia de celebrar, nesse sentido, um dos maiores, se não for o maior programa nacional e do mundo, porque ele envolve a questão da alimentação. E aqui tem uma profunda relação com a nossa agricultura familiar, porque é de lá que vem a grande parte deste alimento. Maior programa porque o PNAE atende 40 milhões de estudantes por dia. Isso não é pouca coisa. São 40 milhões de estudantes diariamente atendidos pelo programa. Por ano, esta ação do governo fornece 10 bilhões de refeições. 10 bilhões de refeições, custeadas por um investimento de 5,5 bilhões de reais. Diariamente, são servidas 50 milhões de refeições, beneficiando estudantes de 150 mil escolas brasileiras. Em 2023, houve aumento de 39% no orçamento para o programa de merenda escolar após 6 anos sem reajuste.
em 2023 que houve o primeiro reajuste depois de 6 anos. Em Santa Catarina, no ano passado foram 1,4 milhão de reais. Aliás, milhão de alunos que foram atendidos e 5.394 escolas. O investimento do governo federal neste programa em Santa Catarina, ele atingiu 190 milhões de reais. Neste ano, até agosto, o governo federal já investiu 134 milhões de reais em Santa Catarina. O PENAI, sob a coordenação do Ministério da Educação e gerido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, garante que recursos federais sejam aplicados na compra de alimentos para a rede pública. O FNDE gerencia a execução financeira e o monitoramento do programa, enquanto que o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, atua promovendo a agricultura familiar, o eixo central para o fortalecimento e o fornecimento desses alimentos. A lei, ela exige ao menos 30% dos recursos do PENAI sejam investidos na compra de produtos da agricultura familiar. No mínimo. Isto não quer dizer que se possam investir 100% dos recursos dos alimentos provindos da nossa agricultura familiar. E este direcionamento é uma alavanca para o desenvolvimento sustentável de comunidades rurais, conectando a produção local com as demandas alimentares escolares. Então, essa parceria entre o MDA e a Secretaria de Educação, as entidades escolares, tem garantido que esta integração fortaleça assentamentos, comunidades indígenas, quilombolas, valorizando o trabalho da agrícola e gerando inclusão social e, ao mesmo tempo, também desenvolvimento econômico, qualidade de vida para essas pessoas e essas famílias. E, recentemente, houve uma mudança muito importante na lei que reforçou a equidade de gênero no campo, exigindo que 50% das compras da agricultura familiar sejam feitas em nome de mulheres. É nesse sentido que a gente traz presente nesse momento, essa reflexão pelo montante de recursos que são investidos num programa importantíssimo, extremamente essencial para suprir as questões que envolvem a fome, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Então, este programa, ele está altamente relacionado e ligado à questão do bem-estar e da qualidade de vida das pessoas. Então, o nosso reconhecimento aqui a esses grandes e importantes investimentos que o presidente Lula está fazendo a nível de país e a nível de Santa Catarina. Só no ano passado foram quase 200 milhões de reais investidos. E neste ano nós já passamos as cifras dos 140 milhões de reais. Portanto, esse nosso reconhecimento, esse nosso registro, porque isso tudo movimenta a economia do nosso estado de Santa Catarina. Era isso, senhor presidente.
Muito obrigado, deputado Padre Pedro. Nós não temos mais inscritos em breves comunicações. Vamos passar, então, imediatamente ao horário reservado aos partidos políticos, PT e PDT, Republicanos e Novo, PP, PSOL, PL, MDB e PSDB, União e PSD. Não havendo deputados inscritos, vamos suspender, né, deputado Padre Pedro, a presente reunião ordinária até às 16 horas, quando daremos início à ordem do dia.